Amém? Glória a Deus, amém? Pode sentar, meus irmãos, boa noite a todos, que a paz esteja com todos, amém? Jesus Cristo abençoe sua vida poderosamente. Amém? Abra sua Bíblia essa noite, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Glória a Deus. Obrigado. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Falar a frase que todos os pregadores falam. Serei breve essa noite. A frase que ninguém cumpre. Não, mas essa noite tem que cumprir porque o pastor Paulo vai terminar, então vai terminar um pouco mais cedo, então. Hein? No final termina. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, 11 de setembro de 2024, hoje faz exatamente 23 anos do dia que todo mundo lembra onde estava no dia 11 de setembro. Você já percebeu isso? Existem datas no calendário mundial que ficam guardadas para sempre na memória. Natal, Ano Novo, o próprio aniversário, na verdade. E o dia 11 de setembro, infelizmente, ficou marcado para sempre, né, na memória de todo mundo lembra onde estava naquele dia, o que estava fazendo, quantos anos tinha, na verdade. Eu lembro que eu ainda estava na escola naquela época. E eu lembro que naquele mesmo dia eu tive aula de matemática e não tinha nada a ver matemática com esse assunto, né? Mas o assunto não podia ser outro sobre o que estava acontecendo no mundo naquele dia. Foi um dia triste para a humanidade, dia 11 de setembro. Mas nesta noite nós vamos falar da palavra de Deus sobre um tema interessante que está no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. O versículo é o versículo de número 8. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. Só um versículo, e um versículo bem pequenininho, né? Diz assim a palavra: porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. É um versículo tão curto, tão pequeno, que dá até para a gente repetir esse versículo, né? Então eu vou ler, você por favor repita em nome de Jesus. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Amém? Quem está firme no Senhor essa noite? Glória a Deus. Então dê um aplauso a Jesus essa noite. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor e toda a adoração. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, quando nós abrimos a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo de número 8, o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos vivos. Mas quando ele está dizendo aqui vivo, não quer dizer apenas vivo da forma humana de se dizer, como estamos agora, todo mundo aqui tem um fôlego de vida, não é verdade? Sem o fôlego de vida, ninguém está vivo, né? Mas não é essa vida que ele está falando aqui. Ele está se referindo à vida com Deus, a vida na palavra, a vida no altar, a vida com o Senhor. Essa vida é mais importante do que a vida natural, porque a vida natural, irmão, sem Deus, é uma vida de pecado, é uma vida de erro, é uma vida de falha, é uma vida que desagrada a Deus, é uma vida que deixa o Espírito Santo triste, quando a Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo que é Deus, mas nós devemos alegrar a Deus. E como é que nós podemos alegrar a Deus se nós estamos vivos na presença do Senhor? Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. A razão para o servo de Deus, a serva de Deus, estar vivo na presença de Deus, é se essa pessoa está firme no Senhor, está firme em Deus. Não existe outra forma. A pessoa sem Deus, ela pode ter uma vida financeira estabelecida? Claro
pode levar ao pé da letra que achar que a prosperidade, que a riqueza, que a vida financeira abençoada é apenas para o servo de Deus. É para o servo de Deus e é para a sua vida, em nome de Jesus, para a minha também. Amém? Nós somos falsos dessas promessas. Mas a gente entende que no mundo aí fora, a pessoa também conquista bens, conquista dinheiro. Tudo se resume numa coisa: trabalho. Se a pessoa trabalha, guarda o dinheiro, economiza e sabe usar o seu dinheiro com sabedoria, ela prospera. Eu levaria horas falando de tanta gente que não tem Deus, que nunca pisou um pé na igreja e é bem financeiramente. Mas esse não é o foco da palavra essa noite. O foco é dizer, irmãos, que além de estar bem financeiramente, tem que estar também bem com Deus. Porque a pessoa pode ter dinheiro, pode ter riqueza, pode ter fama, pode ser uma pessoa extremamente conhecida na sociedade, no bairro, aonde ela vai, mas quando chegar o final da vida e os portões celestiais abrirem as portas, será que essa pessoa vai ter direito de entrar lá na vida eterna? É claro que não. Porque a vida eterna, ela não se conquista pelo dinheiro, ela não se conquista pelas riquezas, ela não se conquista pelos bens, ela se conquista na fidelidade ao Senhor. É claro, irmãos, que na fidelidade de Deus, eu já deixei uma brecha aberta. Porque quando nós falamos também do cristão do servo de Deus, é claro, irmãos, eu não sou besta e nem vou contra a palavra. Porque hoje em dia, quando nós falamos desse assunto da pessoa sem Deus prosperar e tudo, aí a pessoa já pensa que a pessoa vai falar que não precisa de dízimo, não precisa de oferta, que Deus não aceita dízimo, que o dízimo ficou no passado. Eu jamais vou ao lado da palavra. O dízimo é bíblico, a oferta é bíblica, está na palavra é bíblico. Eu não posso ir contra o que está na palavra. Eu disse, irmãos, que a pessoa sem Deus, ela também pode prosperar, ela pode crescer financeiramente. Mas, irmãos, o servo de Deus e a serva de Deus, ainda que seja uma pessoa simples, pobre, humilde, mas aquela pessoa é fiel a Deus, até no pouco que ela tem. Ela é fiel a Deus em tudo que ela tem. Ela é fiel no dízimo, na oferta, na oração, no jejum, na sua fé. Ela agrada a Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus aqui, irmãos, eu quero abranger o sentido de estar firme com Deus em vários sentidos esta noite, em nome de Jesus. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Em primeiro lugar, como nós devemos estar firmes no Senhor? Eu vou ler apenas livros do Novo Testamento. Só 7 versículos do Novo Testamento para a gente encerrar a palavra. Primeiro nós vamos ler o livro de 1 Pedro no capítulo de número 5, quase no final da Bíblia. Se você abrir Apocalipse, é só você voltar um pouquinho que você já chega lá. 1 Pedro capítulo de número 5. Temos que estar firmes para agradar a Deus. Que tipo de firmeza o Senhor quer de nós? 1 Pedro capítulo de número 5. A palavra, a Bíblia, o Evangelho do Senhor. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, no versículo de número 9, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 9, diz assim: o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O qual resisti firmes na fé. Em primeiro lugar, nós estamos vivos se estamos firmados na nossa fé. Aleluia. Se nós estamos firmes na fé, nós estamos vivos. E o apóstolo Paulo ele vai descrever o seguinte: o qual resistis firmes na fé. Então, irmãos, a fé, ela traz uma resistência para a vida do crente, para a vida do servo de Deus. A fé é acreditar no milagre, a fé é acreditar no impossível, a fé é acreditar no Deus sobrenatural. É isso que fortalece a minha e a sua vida. Nós estamos revestidos de fé. Aqui talvez, nessa noite, quase todos que estão nós aqui essa noite, né? Talvez você pode colocar a mão no seu bolso e talvez não tenha um dinheiro. Talvez você pode não ter o que você queria na sua casa, no seu lar, para a sua família. Mas você acredita em um Deus, que Ele pode prover um milagre para a sua vida. Você acredita em um Deus, que Ele pode entregar um milagre que você precisa, mesmo você não tendo este milagre ainda. Mesmo você não tendo financeiramente nada, talvez você pode estar talvez abatido, chateado, entristecido por algumas lutas, mas você acredita que
Deus, Ele vai se levantar e vai te abençoar. Por quê? Porque dentro de você existe a fé no sobrenatural, a fé que abre caminho no meio do mar, a fé que faz a pessoa sair para a vida, a fé que traz o milagre de Deus. A fé, meus irmãos, é a causa de acreditarmos no Senhor. Ah, meu irmão, essa noite a sua fé é a esperança que nos une ao Senhor. Tenha fé em Cristo, não desanime na sua fé. Firmados na fé. E aqui ele descreve de forma interessante no texto, porque ele descreve numa expressão que eu acho interessante: resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Observe o que ele fala: aflições, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Quer dizer, pessoas passam por lutas na sua vida, passam por dificuldades na sua vida, mas vencem resistindo na fé. Resistir firme na fé. O que o apóstolo Pedro quer dizer: fica firme na fé, que a aflição vai passar, a luta vai passar, a dor vai passar, o problema vai passar, o mal vai passar, tudo de ruim vai passar, e o tempo da bonança, da prosperidade, da vitória vai chegar em nossa vida, porque firmado na fé é firmado no Deus que dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Esteja aqui na fé. Em segundo lugar, 1 Coríntios capítulo de número 15. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. Temos que estar firmes na fé. Segundo lugar, 1 Coríntios capítulo de número 15. Glória a Deus. Esse versículo é bonito, irmãos. Pega esse versículo, coloca ele como status na sua rede social, que é um versículo tremendo. 1 Coríntios capítulo 15. O versículo é o versículo 58. 1 Coríntios 15, 58 diz assim a palavra: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Em segundo lugar, devemos estar firmes na obra que Deus colocou em nossa vida. Aleluia. Sede firmes na obra de Deus. Sede firmes no teu chamado. Qual é o teu chamado? Deus te chamou para quê? Jesus te escolheu para quê? Ele te capacitou para qual posição? Para qual função? Para qual ministério? Para qual vocação? Para qual chamado? A palavra diz: esteja firme nesse chamado, porque ele usa aqui a expressão: meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A palavra obra quer dizer trabalho, trabalho quer dizer ministério, ministério quer dizer chamado. Ou seja, tudo leva ao que fazemos dentro da igreja e no chamado de Deus para a nossa vida. E o que fazemos também fora da igreja. Porque lá fora nós também pregamos, nós também evangelizamos, nós também falamos de Jesus, às vezes diretamente para as pessoas, às vezes indiretamente por uma rede social. Enfim, Deus nos usa dos métodos para falar de Jesus. Mas a palavra é: fique firme na obra de Deus. Olha, a minha maior tristeza, irmãos, é conhecer pessoas que no passado pregavam, oravam, eram usados na mão de Deus, e hoje infelizmente estão no mundo. Eu conheço pessoas, irmãos, que no passado foi uma bênção no altar, louvava, pregava. Não estou falando daqui não, estou falando de outro lugar. E infelizmente o mundo veio, encheu o coração da pessoa, a pessoa se afastou da igreja e hoje está no mundão com a vida toda perdida, toda atrapalhada. Irmãos, Deus quer que você seja fiel a Ele até o fim da sua vida. Quando a nossa vida vai terminar, ninguém sabe, nós não sabemos quando a nossa vida terminará. Não sabemos qual vai ser o dia que Deus vai nos chamar. Mas, irmãos, coloque no teu coração: até o fim da minha vida, até o meu último suspiro de fôlego nesta terra, tem que ser para servir a Deus na igreja.
Tem que ser para servir o Senhor no meu chamado. Tem que servir a Deus no meu propósito. Se Deus me escolheu, se Deus me capacitou, se Deus me chamou, meu irmão, Ele vai abrir a porta, Ele vai te abençoar, Ele vai dar condições para a sua vida, Ele vai te usar nesta terra, Ele vai te usar no meio da sua família, Ele vai te usar no seu local de trabalho, Ele vai te usar aonde Ele te mandar. Por quê? Porque você está firmado com Deus na palavra, na obra, no Evangelho. Deus te chamou para ganhar almas, para pregar o Evangelho, para falar a mensagem, para louvar a Ele, para adorar a Ele. Deus te chamou, todo mundo aqui é chamado de Deus. A Bíblia diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu quero dizer esta noite que todos que estão ouvindo essa palavra são os escolhidos do Senhor, que foram escolhidos para dar fruto, que foram escolhidos para crescer, que foram escolhidos para serem abençoados, porque Deus escolheu você para ser uma bênção na obra dele. Aleluia! Glória a Deus! Louvado o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Quer dizer, Paulo está dizendo: cresça cada vez mais. Observe que a expressão dá a entender crescimento. Seja firme, constantes, abundantes. E no final ele diz: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão você orar por aquela alma, não é vão você orar por aquela pessoa. Ah, mas eu tenho pregado por aquela pessoa, eu tenho evangelizado aquela pessoa, e aquela pessoa não quer ouvir a minha palavra, aquela pessoa rejeita a palavra, aquela pessoa tem um coração duro. Mas continue pregando, não desista não. Deus te chamou para pregar para aquela pessoa, pregue para aquela pessoa, interceda pelaquela pessoa, continue insistindo pela vida daquela pessoa, porque aquela pessoa tem um grande valor para Deus, assim como você também tem. Amém. O objetivo de Deus te chamar é para abençoar a obra, e a obra são as vidas, são as pessoas que dependem daquilo que Deus colocou em nossa mão. Obra de Deus, firmado na obra de Deus. Terceiro lugar, volte para um pouco atrás, para o livro de Atos. É claro que se voltar não é para trás, né? Volte até o livro de Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Firmados na fé, firmados na obra. Terceiro lugar, Atos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 1. A Bíblia diz no versículo 10, Atos 1, 10. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de sábado. Versículo 13. E entrando subiram ao cenáculo. O cenáculo é a igreja, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos esses perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Jesus ressuscita, aparece para os apóstolos, e quando ele está voltando para o céu, todos eles estavam com o olhar em Jesus, estavam olhando para Jesus. Ele foi embora, mas ele deixou o Espírito Santo e a obra continuou. Eles voltaram, aleluia, para onde eles estavam, ali habitando, no cenáculo que é a igreja, e a Bíblia diz que estavam todos reunidos, os apóstolos, as mulheres, os irmãos de Jesus, todos aqueles crentes juntos, orando, pregando, evangelizando, jejuando, fazendo a vontade de Deus. Em terceiro lugar, nós temos que estar firmes, sempre olhando para Jesus e nunca desviar o nosso olhar. Naquela época já existia perseguição ao Evangelho. Naquela época já existia perseguição à obra de Deus.
Se você observar, meus irmãos, a palavra de Deus, se você observar com calma a mensagem do Evangelho, você verá que a Bíblia vai dizer em Atos, no capítulo 1, no versículo 8 assim, Atos 1, 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu li Atos 1, 8. Agora vamos inverter. Vamos ler 8, 1. Nós lemos Atos 1, 8. Agora vamos inverter. Atos 8, 1. Atos capítulo 8, versículo de número 1. Atos 8, 1. Nós lemos 1, 8, agora 8, 1. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. A Bíblia diz então que em Atos 1, 8, Deus falou que ia derramar o Espírito Santo sobre todos. Quando chegou 8, 1, diz a Bíblia que se levantou uma grande perseguição contra a igreja. Todos fugiram, todos se esconderam, muitos abandonaram o chamado com medo, mas a Bíblia diz, exceto os apóstolos. Eles não deixaram de olhar para Jesus e para a sua palavra e para a mensagem dele. A perseguição se levantou, a luta se levantou, mas eles estavam firmados na fé, aleluia. Eles estavam firmados no chamado dele. Eles sabiam que podia levantar a luta que levantasse, o diabo que se levantasse, o inferno que se levantasse, os demônios que se levantassem, nada ia tirar o foco deles. O foco deles era fazer a obra de Deus, era obedecer a Deus, era viver o Evangelho. Quando nós estamos firmados, olhando para Jesus, nenhuma luta nos tira do caminho de Deus na nossa vida. Quando você está buscando a Deus, meu irmão, não olhe para a luta. Se você olhar para a luta, você desanima. Naquela época a luta era grande, as ameaças eram grandes. Se eles parassem um instante e olhassem para a luta, eu tenho certeza que o coração deles ia se desanimar. Igual no dia que Jesus foi preso, quando eles fugiram e se esconderam, mas eles aprenderam a lição. E o legal da vida é quando a gente erra uma vez e a gente aprende a lição para não errar mais. Porque quando Jesus foi preso, todo mundo fugiu, todo mundo abandonou. A gente fala que Judas traiu Jesus e tal, traiu mesmo. Mas na verdade não foi só Judas não, todo mundo traiu Jesus, todos eles, os 12 traíram. Porque quando Jesus estava diante de Pilatos, estava diante de Anás e Caifás, de todo aquele julgamento, vê se tinha algum apóstolo do lado dele. Todo mundo abandonou ele. Passou todo aquele processo da crucificação, todo aquele momento triste, mas veio a manhã da ressurreição, que Jesus ressuscitou no terceiro dia. A Bíblia fala que ele aparece para os 12, aparece primeiro às mulheres lá no sepulcro, depois aparece para os 12 e falou para eles, conversou com eles, aquilo deu uma injeção de ânimo para eles e eles ficaram firmes até o fim da vida deles. Eu quero dizer que quando você olha para Jesus, meu irmão, o teu objetivo não vai mudar. Não vai ser a luta que vai te tirar do caminho de Deus. Não vai ser a perseguição que vai te tirar do caminho de Deus. Não vai ser a humilhação que vai tirar você do caminho de Deus. Quando você está olhando para Jesus, você está firmado nele. E veja o que aconteceu em Atos, os milagres que aconteceram. Veja o que Paulo descreve em Romanos, que descreve nas suas cartas, o que Pedro descreve nas suas cartas, o que está escrito tudo no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi depois da ressurreição de Jesus. Se eles tivessem parado, nem o Novo Testamento ia existir. Mas teve o Novo Testamento, teve milagre, teve cura, teve libertação, teve ressurreição, teve vida transformada, teve bênção de Deus. Porque quando alguém está firmado no Senhor, olhando para Jesus, meu irmão, a bênção chega. A luta pode aparecer, mas a luta é passageira. Aprenda esta noite: nenhuma luta é para sempre. A luta tem um dia de começar, pode até ter começado, mas ela tem um dia para terminar também. Porque adiante da luta, após a luta, na frente da luta, ao redor da luta, ou seja, cercando a luta, está o Senhor dos exércitos, aleluia. Ele vence qualquer luta, ele vence qualquer dificuldade. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas a minha palavra hoje é:
O Senhor dos exércitos está com você, e essa luta você vencerá para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Firme na fé, firme na obra, firme em olhando para Jesus em todo o tempo. Quarto lugar, Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia. Já cheguei na metade da palavra, para quem ia ser breve, mas estou no horário. Mateus capítulo 24. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Jeová é grande. Aleluia. Mateus capítulo 24. Versículo que nós vamos ler é só um versículo. Versículo 13. Mateus capítulo 24, versículo 13. A Bíblia diz assim, Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em quarto lugar, devemos estar firmes na nossa perseverança. O que quer dizer a palavra perseverança? Insistência, correr atrás daquilo que quer. Vamos trazer de uma forma fácil para nós entendermos. Quando um homem, quando um jovem, quando você que hoje é casado, queria conquistar aquela pessoa que você ama, você insistiu uma vez, você insistiu duas, três, quatro, talvez ouviu alguns não, talvez levou alguns fora, mas continuou insistindo. Quando você quis comprar alguma coisa que você queria, e você não tinha dinheiro, você juntou um pouco, juntou mais um pouco, foi juntando, até que você conseguiu. Quando você quer uma coisa, você corre atrás. Quando você quer uma coisa, você insiste para ter aquilo. Quando você quer alguma coisa, você persiste naquilo, não é verdade? A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim. Ou seja, devemos estar firmados na perseverança, insistir hoje. Se deu certo, louvado seja Deus. Se não deu certo, amanhã vai dar em nome de Jesus. Se amanhã não deu certo, depois de amanhã vai dar em nome de Jesus. Você veio para casa, por exemplo, para a casa de Deus, melhor dizendo, talvez doente, com uma enfermidade, e você veio buscar a cura. A cura não veio naquele culto? Busca no próximo. Não veio no próximo? Busca no outro. A porta não se abriu hoje? Busca no outro. Você veio buscar por uma solução para Deus abençoar a sua casa, lá dentro da sua família, e não teve resultado hoje? Busca no próximo culto. Ou seja, a vida do servo e serva de Deus é uma vida de perseverança. Busca hoje, busca amanhã, busca depois, e vai buscando, vai buscando até receber a sua vitória. A minha palavra é: não pare de buscar até que Deus te abençoe. E eu tenho certeza que no nome de Jesus Ele vai te abençoar. Ele vai te dar essa vitória que você está buscando. Persevera, continua insistindo, batendo a porta de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. Pedi e dar-se-vos-á. Aleluia. É o Senhor que nos ensina que a nossa insistência traz uma grande vitória. A perseverança tem que fazer parte da nossa fé e da nossa vida com Deus. Amém. Aleluia. Quinto lugar, nós lemos 1 Pedro agora há pouco. Vamos voltar lá de novo. 1 Pedro capítulo de número 5. É o antepenúltimo versículo que eu leio. Depois desse só vou ler mais dois. 1 Pedro capítulo de número 5. Já estou pregando há 25 minutos, estou no horário ainda, hein? 1 Pedro capítulo de número 5. E como eu digo sempre, sem encher linguiça. 1 Pedro capítulo de número 5. Versículo 5 também. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, diz assim a palavra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Semelhante vós, jovem, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos
de humildade. Porque Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe qual é essa graça que Ele dá aos humildes? É a bênção. Quando você é humilde diante de Deus, Deus abençoa a sua vida. Deus não abençoa o soberbo. Deus não abençoa o exaltado. Deus não abençoa a pessoa que se acha. Irmãos, vai passando o tempo, vai passando os anos, vai chegando tanta coisa em nossa vida, e nós nunca podemos perder a humildade. A maior frase, uma das grandes frases que existe no mundo aí hoje, não é bíblica, mas é uma frase verdadeira, que diz: você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê a ela poder. Com poder você sabe como uma pessoa fica. Uma coisa é a pessoa estar fazendo as coisas de Deus, sendo talvez desconhecida, talvez não tendo poder, não tendo dinheiro, mas de íntimo que cresce só um pouquinho. Deus abençoa só um pouquinho, a pessoa já fica metida, soberba, exaltada, se achando melhor, se achando um bonzão, se achando que faz e acontece. Meu irmão, quem faz e acontece é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que faz, é Ele que faz acontecer. Ninguém é grande aqui não, meu irmão. Grande é o Senhor, grande é Jesus. Existe é claro que dentro da igreja existe a hierarquia de cargos eclesiásticos, isso aí é óbvio, ninguém está falando contra isso. O que eu estou dizendo é que desde o menor até o maior, desde o mais jovem até o mais velho, desde o membro até os pastores, desde todos que aqui estão, todos devem sempre ser humildes na presença de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele abençoa os simples, Ele abençoa os sinceros, os exaltados, aqueles que falam demais e infelizmente ficam para trás, mas aqueles que são humildes diante do Senhor, Deus abençoa a vida deles. Temos que estar firmados na humildade. Em sexto lugar, nós lemos Atos, agora há pouco, vamos voltar em Atos, penúltimo versículo que eu li essa noite, para nós encerrar. Capítulo 2, nós lemos o capítulo 1, vamos ler agora o capítulo 2. Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Capítulo 2 de Atos. Glória a Deus. Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. A Bíblia diz assim. Atos 2, 42. E perseveravam, acabei de falar de perseverança agora há pouco, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A palavra doutrina quer dizer ensinamento. E qual é o nosso ensinamento? Vem da palavra. Então, doutrina dos apóstolos quer dizer o ensinamento que os apóstolos traziam, que aprenderam com Jesus. E qual é o nosso ensinamento hoje de Jesus? Que nós temos em nossa vida a Bíblia, a palavra de Deus. Então, em sexto lugar, nós temos que estar firmados na palavra, na Bíblia, no conhecimento bíblico. Como nós aprendemos aqui, já vimos tantas vezes isso nas segundas, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo perece por falta de conhecimento. Sem conhecimento da palavra, você fica para trás. Mas quando você conhece, você vai para frente. Sabe por que o mundo está tão atrasado? Sabe por que o mundo está tão ruim? Sabe por que o mundo sem Deus vai de mal a pior? Porque o mundo não conhece a palavra. Aí você vai dizer: mas tem gente que nunca pisou o pé na igreja e conhece a Bíblia. Literalmente pode até conhecer. Mas irmãos, a Bíblia não é só letra, a Bíblia é a revelação da letra. Eu posso todo dia subir aqui no altar e pregar Salmo capítulo 23, o salmo mais conhecido do mundo. Todo dia Deus sempre vai dar uma revelação nova dentro do mesmo salmo. 23, 91, qualquer parte da Bíblia.
Porque a palavra, irmãos, é algo que vem da revelação do Espírito Santo. Escritores, a Bíblia teve vários no decorrer da história, mas autor da palavra é apenas um, que é o Senhor, é o Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso. A palavra veio de Deus, a palavra é de Deus, a palavra é o próprio Deus que nos ensina o caminho da vitória. Então o ensinamento da Bíblia não é um ensinamento religioso. O mundo tem muita religião e o mundo mudou por causa das religiões? Não, continua atrasado. Mas olhe, dá uma pesquisada na internet e veja os países que mais tem igreja evangélica, como os países estão abençoados. Nós estamos no Brasil, estamos no ano 2024. Olhe no Brasil há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. O número de crentes, de igreja evangélica, de pastores e tal, era bem pequenininho. Mas você pode ver, conforme o evangelho vai chegando, vai crescendo, vai entrando na sociedade, até o país é abençoado. Porque quando há homem de Deus, mulher de Deus, pessoas andando com a palavra, lendo a palavra, vivendo a palavra, servindo ao Deus da palavra, Deus também abençoa. Eu aprendi desde pequenininho na igreja, que todo lugar que tem uma igreja evangélica, eu sei que ali abençoa o bairro que eu moro. Eu sei que ali traz a bênção de Deus para aquele bairro, para aquela rua, para aquela região. Porque ali vai ter pessoas que vão orar em nome de Jesus, vão buscar o Senhor Jesus, vão aprender a palavra de Jesus, vão orar e vão clamar e vão insistir na sua fé. Irmão, você pode ver, eu estou há 33 minutos pregando, e eu estou há 33 minutos lendo um versículo após outro. Se eu subisse aqui no altar e começasse a falar da minha vida, sem ler nada da Bíblia, os irmãos iam ficar enfadados, ia ser aquele culto chato, monótono, não ia ter nada acontecendo, você não ia sentir nada. Por quê? Porque a vida de ninguém abençoa ninguém. Mas quando nós abrimos a Bíblia, louvado seja Deus, e começamos a falar do que está escrito na palavra, é a palavra que nos anima, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos dá vigor. Muitas vezes eu cheguei na igreja triste, chateado, arrasado, até decepcionado com pessoas, mas quando eu sentei na igreja e eu comecei a ver o homem de Deus, a mulher de Deus, quem estava na frente da igreja, começaram a pregar a palavra me animou, e muitas vezes eu fui para casa alegre e feliz por causa da palavra. A palavra alegra, a palavra transforma, a palavra restaura, a palavra cura, a palavra renova, a palavra abençoa, a palavra de Deus traz a bênção de Deus para a nossa vida, a palavra traz a vitória que nós precisamos, meus irmãos. A palavra traz tudo que você precisa. Sabe o que você precisa? Conhecer mais a palavra, ler mais a palavra, estudar mais a palavra, cair de cara na palavra. Quando alguém vai fazer um concurso público, ou está na faculdade, ou vai fazer uma prova de faculdade, a pessoa tem que estudar. Quando você entra na faculdade, qualquer curso que você for fazer, vão te dar um monte de livro para você ler, e você vai ter que cair de cara naqueles livros. O crente, o servo de Deus, tem que cair de cara na Bíblia. Tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que ouvir pregação mesmo. Em casa ouvir pregação. O celular tem que ter pregação para ouvir também. Você pode ouvir coisas que vão te alegrar, fazer você dar risada, tudo bem, irmão, eu também sou assim. Mas tem que ter um momento do dia para a palavra, priorizar a palavra. Agora eu vou ouvir a pregação, vou ouvir uma mensagem. Vou ver uma mensagem na televisão, no rádio, na internet, no Facebook, no Instagram, no Kawaii, sei lá. Mas eu vou ouvir uma pregação. Eu vou ouvir uma mensagem. Porque é a palavra que alimenta a nossa vida. Jesus, quando estava diante de Satanás, ele falou, porque pela palavra de Deus, nem só de pão alimenta-se o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. A palavra traz alimento que vai sustentar a nossa vida e a nossa fé. Devemos estar firmados na palavra. Em último lugar, encerrando a palavra, 2 Coríntios capítulo de número 1, é o último texto que eu leio essa noite. 2 Coríntios capítulo de número 1. 2 Coríntios capítulo de número 1. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo de número 1.
Glória a Deus. E o versículo é o versículo de número 7. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 1, 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Assim como hoje você pode estar passando por um problema, você também vai cantar o hino da vitória. Assim como hoje talvez você está vivendo uma situação que você não queria estar vivendo, mas ficando firme no Senhor, você vai viver o seu momento de bênção. O texto é interessante que, se você observar, uma palavra nos chama a atenção. No começo do versículo diz: a nossa esperança acerca de vós é firme. Esperança. Em último lugar, temos que estar firmes na esperança do Senhor. Esperança no sentido da palavra de esperar o melhor de Deus. Esperança no sentido de acreditar no milagre. Esperança, eu espero em Deus, estou esperando em Deus. Quer dizer, eu creio que Deus vai me dar a vitória. Eu estou acreditando, tenho esperança no Senhor. Irmãos, Deus está firme nessa esperança. Quando o crente está firmado na esperança, ele não vai se desanimar com nada. Ainda que as coisas não estejam dando certo para a vida dele, ele não vai se abater por nada. Porque ele sabe que Deus, na hora certa, no tempo certo, no momento certo, na hora exata, vai chegar na vida dele. Ah, mas não tem jeito, não tem solução, esse problema não vai se resolver não. Olha, eu já passei por isso e terminou de forma ruim. Para você terminou ruim, mas para mim que sirva ao Senhor, vai terminar em vitória, vai terminar em cura, vai terminar em milagre, porque eu acredito na palavra, eu acredito no Evangelho, eu tenho esperança no Senhor, e quem espera em Deus, aleluia, vence batalha, vence com milagre, vence com vitória, vence de forma grande, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, temos que estar firmes. É o tempo que o mundo está passando por grandes transformações, por momentos difíceis, momentos angustiosos, como comecei a palavra dizendo, hoje é 11 de setembro. Tanta coisa aconteceu no dia 11 de setembro, coisas tristes e lamentáveis. Mas essa noite eu não vim falar de coisas tristes e lamentáveis, vim falar de bênção. Se você está firme com o Senhor, firme na fé, firme na obra, firme olhando para Jesus, firme na perseverança, firme na humildade, firme na palavra e firme na esperança, meu irmão, a vitória já é tua, em nome de Jesus. Amém? Dê a glória a Jesus nessa noite, com alegria em nome de Jesus. Glória a Deus.